Eclesiastes, capítulo 11, de 1 a 10. Eu farei a leitura, apenas acompanhe em sua Bíblia. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos em tua casa nesta manhã. Te louvamos pela tua palavra que lemos, ó Deus, e pela fé que o Senhor tem nos concedido através do teu Espírito em Cristo Jesus. Nós cremos, ó Deus, que esta palavra é viva e eficaz para o nosso coração. Pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor possa iluminar-nos, para que entendamos os propósitos do Senhor através desta tua palavra. E que pela fé, ó Deus, crendo naquilo que o Senhor tem a nos dizer, nós possamos praticá-lo, ó Deus, e experimentar em nossa vida as mudanças que o Senhor mesmo quer produzir. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Sábios propósitos para a vida. É disso que o texto que nós lemos hoje está falando. Nós estudamos nas últimas semanas e nos últimos meses este livro tão especial, em que o pregador Salomão nos mostra a vida, nos mostra a respeito da vida realidades que nem sempre nós queremos encarar. Ele mostra de forma sóbria e bem realista a vida como de fato ela é. Salomão se propôs em sua sabedoria a experimentar esta vida, testá-la, examiná-la, investigá-la e dar para nós um veredito a respeito de todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida, que Salomão chama de a vida debaixo do sol, porque ele está falando sobre a vida neste mundo em ruínas, neste mundo que foi arruinado pelo pecado. E neste mundo em ruínas, as coisas estão viradas às avessas. E por conta disso, é preciso muita sabedoria para encarar esta vida. E para não se perder nela. E para não se envolver com outro dos temas principais de Salomão neste livro, que é a vaidade. A vida vai nos seduzir para entregarmos o nosso coração às vaidades. Vaidade, nós já falamos bastante sobre esta palavra. Vaidade teria uma tradução melhor neste texto, se fosse traduzido por vapor, por uma ilusão, por uma miragem, alguma coisa que nós não podemos segurar, não podemos abraçar, não podemos manter, porque simplesmente vai embora, ou não existe, ou é apenas uma ilusão, uma miragem, uma ilusão de ótica. E tudo nessa vida tem a ver com vaidade. E Salomão nos orienta a tomar cuidado com isso, porque isso pode colocar-nos durante toda a nossa vida numa rota enganosa e ilusória. E então Salomão vem testando todas as áreas da nossa vida, o trabalho, o conhecimento, as relações, os amores. Vem testando
o que nós fazemos com os nossos recursos, vem falando sobre os nossos potenciais. Na semana passada nós estudamos sobre as incertezas da vida, e especialmente dentro desse ambiente tão incerto, das coisas insensatas que nós fazemos. E algumas dessas coisas insensatas que nós fazemos podem nos conduzir à morte. E aí nós falamos bastante sobre isso, que insensatez leva à morte. O que nós precisamos de fato é viver com sabedoria. E agora Salomão parece querer descrever para nós um jeito certo de viver. É como se ele quisesse descrever como vocês devem viver. Quais devem ser os propósitos para a vida de vocês, propósitos sábios, que vão resguardar vocês e que vão colocar vocês numa direção segura. E sobre isso é que ele fala no capítulo 11. E ele já está então caminhando para as suas conclusões. E ele fala no capítulo 11 da vida durante a juventude, aquilo que você pode fazer enquanto você tem força. E depois ele encerrará no capítulo 12 falando daquilo que pode ser feito depois que você fica velho. Como encarar a velhice. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre sábios propósitos para a vida. Sábios propósitos para a vida, apresentados pelo pregador sábio para o nosso coração. Eu gostaria de, antes de iniciarmos ainda a exposição do texto, lembrar vocês de um filme que talvez você já tenha assistido. Se não, fica aí uma boa sugestão, uma dica de algo que com certeza vai trazer benefício para a sua mente, para o seu coração. Alguns anos atrás foi lançado um filme chamado Um Sonho Possível. A atriz principal desse filme é muito conhecida, é Sandra Bullock. E esse filme é um drama inspirado numa história real a respeito de um jovem chamado Michael Oher. E este jovem, ele se tornou muito conhecido com outro nome, o nome que ele usa no esporte que ele joga, no futebol americano. E o nome dele é Big Mike. E o Big Mike se tornou alguém muito conhecido, porque ele se tornou um grande jogador de futebol americano. Recebeu muitos prêmios, ganhou várias temporadas com a sua equipe. Mas a história dele nem sempre foi uma história de vitórias. Ele começa nascendo dentro de uma família destruída, filho de uma mãe viciada e drogada. Ele se torna um jovem largado, marginalizado na sociedade, sem casa, sem família, sofrendo algum tipo de preconceito por ser negro, até que uma família tradicional norte-americana, uma família de brancos, uma família bem-sucedida, resolve investir na vida dele. E a Sandra Bullock interpreta uma mãe que decidiu amar um filho que ela não gerou. Um filho que não era mais um bebezinho, não tinha aquela graciosidade que todo bebê tem e que fica fácil de amar. Ela decidiu amar um filho jovem, um filho adulto, que ela não pôs no mundo, que estava marginalizado, largado. E aí o restante da história você pode assistir no filme, não vou estragar o filme para vocês. Mas esse filme fala sobre investir, fala sobre você apostar numa vida, fala sobre a aventura de fazer investimentos, fala sobre propósitos que são propósitos dignos, honestos, propósitos que são propósitos sábios. E é sobre propósitos sábios que o pregador está falando. Ele está falando sobre investir a vida naquilo que de fato vale a pena, naquilo que de fato é nobre, naquilo que de fato vai trazer para você algum tipo de recompensa. Mas os propósitos sábios de Salomão vão falar para nós a respeito de investir, mesmo quando eu não tenho essas garantias. E o filme fala um pouco sobre isso. A grande crítica que a mãe vai receber ao longo da história é que muitas pessoas vão dizer para ela: você não sabe se você vai ter retorno. Talvez você vai ter muito mais problemas do que retorno investindo na vida desse moço. Mas ainda assim ela resolveu investir na vida do Big Mike. E aí você pode ver o filme na sua casa. Mas eu gostaria de usar essa história que é intitulada Um Sonho Possível, para falar e para introduzir as ideias de Salomão para nós nesta manhã. As ideias de Salomão, elas podem ser descritas em pelo menos 3 aspectos da vida. O primeiro propósito sábio que Salomão tem para mim e para a sua vida é o seguinte: olha, invistam diversificadamente em todo o tempo. Invistam diversificadamente em todo o tempo. Este é o lema de Salomão.
Ele não vai classificar uma área da sua vida, porque esta prática, esse propósito deve ser para todas as áreas da nossa vida. Não importa se você estiver pensando na sua área profissional, não importa se você está pensando em termos de relacionamentos, ou se você está pensando em termos de ministério na vida da igreja, para você que é membro desta igreja. O fato é que o grande desafio que Salomão nos apresenta é o quê? Invistam, e invistam diversificadamente em todo o tempo. Como que eu encontro isso no texto? Os primeiros 2 versículos dizem: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá sobre a terra. O que significa esta história que Salomão conta, que para nós não parece muito comum? Certamente Salomão não está falando de pegar um pedaço de pão e jogar num rio ou jogar no mar, porque isso seria, como ele mesmo descreve em alguns textos, isso seria uma tolice. E Salomão falou de muitas coisas tolas que nós podemos fazer, e ele mesmo não nos diria para fazer mais uma. Mas então do que Salomão está falando? Bom, vamos lembrar um pouquinho da cultura daquela época. A cultura daquela época era uma cultura basicamente agrícola, e as pessoas cultivavam, guardavam, produziam com os seus cereais pães, e produziam os alimentos que eles precisavam, vendiam, trocavam por outros alimentos nas feiras que eles tinham lá, nos mercados, nas estradas. Mas se existia um investimento de risco naquela época, era pegar os teus cereais ou os produtos deles e colocar dentro de uma frágil embarcação e lançar no mar. Este era um investimento perigoso. Aliás, com exceção de quando nós falamos sobre beber e se banhar, em toda a Bíblia, todas as outras circunstâncias onde água aparece, os textos estão falando sobre coisas perigosas. Se você pensar de textos que falam sobre as dificuldades que o mar oferecia, você pode lembrar da história de Jonas, que tentou fugir da vontade de Deus e foi assolapado dentro de um barco por uma violenta tempestade. Você pode lembrar dos discípulos de Jesus num barquinho, atravessando o mar da Galileia, e também, apesar de serem marinheiros experientes, foram assolapados por uma forte tempestade. Você pode lembrar do apóstolo Paulo, que esteve em naufrágio mais de uma vez. E então, sempre que nós associamos esta ideia de água nas Escrituras, com certeza nós temos uma ideia de algo perigoso. E o que Salomão está falando aqui é a respeito de nós investirmos em todo o tempo, a despeito da incerteza que isso pode ser e dos perigos que isso pode trazer. Lançar o pão sobre as águas para um judeu era uma coisa perigosa e difícil. Imagine, eu vou pegar todos os meus recursos ou parte deles, vou colocar num barquinho e vou lançar nas águas. O barquinho pode naufragar, piratas podem roubar, ele pode demorar muito para chegar no seu endereço, no seu objetivo, e o cereal pode estragar, pode mofar. Então aquilo era um investimento de risco. Mas Salomão está dizendo o seguinte: olha, invista independente de você ter algumas incertezas, invista a despeito do tempo, porque o grande propósito da vida é fazer investimentos. Deus te deu vida, Deus te deu talento, Deus te deu força, Deus te deu dons, e esses dons que Deus te deu não foram para que você simplesmente os guardasse. Lembra da parábola dos talentos? Deus concedeu talentos às pessoas, e quem foi que foi disciplinado e foi exortado pelo Senhor, exatamente por não usar os talentos? Foi aquela pessoa que recebeu e não colocou em prática e guardou. Foi aquela pessoa que não arriscou trabalhar, que não arriscou investir. Foi aquela pessoa que simplesmente se amedrontou diante da possibilidade de que alguma coisa desse errado. E a vida, segundo Salomão, a vida não é um espaço de tempo que você tem o privilégio de viver encolhido. Muito pelo contrário. A vida é um momento de risco, viver é um risco. E o grande propósito da nossa vida deve ser investir. Propósitos sábios para a vida. Primeiro deles, invista. Invista lançando o teu pão sobre as águas. Invista colocando em prática os teus sonhos. Invista colocando em prática os teus projetos. Invista se doando, se entregando. Invista em pessoas. É isso que Salomão está dizendo para nós nesta manhã. Veja, lançar o pão sobre as águas é a chance de você ter uma eventual recompensa.
Salomão diz: depois de alguns dias você vai o achar. Ou seja, alguma recompensa você terá. Não pare de investir. Isso nos faz pensar em algumas passagens. Eu queria lembrar de uma delas. O assunto principal dessa passagem não é generosidade, eu quero deixar claro isso para vocês. O assunto principal dessa passagem é descrever a dramaticidade do dia do julgamento final. Está lá em Mateus. Quando nós olhamos para Mateus, especialmente no capítulo 24 e 25, Jesus está descrevendo o juízo final, o grande julgamento. E nessa descrição que ele faz, ele vai dizer o seguinte: naquele dia o Senhor vai colocar um grupo à sua direita e um grupo à sua esquerda. E ao grupo que está à sua esquerda, ele vai dizer o seguinte: olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive nu, vocês não me vestiram. Eu estive doente, vocês não me visitaram. Eu estive preso, vocês não foram me ver. E aí ele vai descrevendo uma série de coisas, e as pessoas vão dizer para ele assim, como está descrito lá em Mateus: olha, quando foi que nós deixamos de fazer essas coisas para o Senhor? E aí Jesus vai dizer o quê? Quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos. E eles serão condenados por isso. E o outro grupo, ele vai dizer: olha, eu estive com fome, vocês me deram de comer. Eu estive com sede, vocês me deram de beber. Eu estive nu, vocês me vestiram. E assim por diante. E esse mesmo grupo vai dizer para Jesus: quando foi que nós fizemos essas coisas pelo Senhor? E Jesus vai dizer: quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. E Jesus vai convidá-los a entrar no descanso eterno, porque a vida deles foi marcada pelas características de alguém que de fato tem o coração transformado. E o que esse texto tem a nos ensinar, ligando ele com Eclesiastes capítulo 11? Eclesiastes capítulo 11 mostra que pessoas sábias, pessoas que foram transformadas pela sabedoria divina, pessoas que estão de fato comprometidas em fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos, viver uma vida sábia, com sábios propósitos, são pessoas que investem na vida dos outros. São pessoas que lançam o seu pão sobre as águas, mesmo sem a certeza de ter algo em troca. Quantas vezes nós somos desafiados a doar algo para alguém que nós já sabemos de antemão que essa mesma pessoa não nos retribuirá por isso. Mas ainda assim, a ordem é: vidas sábias, propósitos de vida sábios, consistem em investir diversificadamente em todo o tempo. Invista no trabalho, invista em pessoas, invista na sua carreira de fé. Lança o teu pão sobre as águas, em todas as áreas da sua vida. Lançar o pão sobre as águas significa também entender que o retorno, ele virá, mas ele não virá imediatamente. Depois de algum tempo, você vai encontrá-lo. Então não é como você colocar alguma coisa na bolsa de valores de manhã e ir lá à tarde para ver o que o movimento do dia produziu e de repente ganhar ou perder no mesmo dia. Não, aqui é mais parecido com aquela prática do semeador que lança a semente e tem que esperar semanas, meses para ver o fruto nascer, para esperar que ele amadureça, para esperar que ele possa colher. A ideia é o quê? Lança, faça investimentos. Em algum momento o retorno virá. E se não vier, para nós cristãos que cremos no Senhor e nas promessas que o Senhor tem para nós, se não vier aqui, você o terá na eternidade. Mas a ideia é: não pare de investir. E a mensagem para você nesta manhã é isso. Salomão está dizendo: quais são os propósitos sábios para a nossa vida? Primeiro, invista. Você ouviu aí na declaração que eu falei: invista diversificadamente. Bom, o versículo 2 diz que este investidor deve também repartir com 7, e então com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Ele está dizendo assim: não invista num único lugar, e nem invista numa única pessoa, mas invista diversificadamente. Faça aquilo que Jacó fez. Não sei se você lembra da história de Jacó. Quando Jacó volta para a sua terra, ele sabe que ele terá um encontro inevitável com seu irmão Esaú, de quem ele havia se afastado em fuga, porque ele havia sido mal com seu irmão, ele trapaceou com seu irmão. O seu irmão também não era flor que se cheire, mas eles fizeram uma negociata lá, e Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, depois quis receber a bênção do pai, e Jacó, auxiliado por sua mãe, acabou se fazendo passar por Esaú e recebeu a bênção do pai. Por causa disso ele foi expulso de casa.
E depois, já de muitos anos, ele volta com uma grande família, com muitos recursos, com muita gente junto dele, mas em algum momento ele vai ter que encontrar com Esaú. E quando ele fica sabendo que Esaú vem ao seu encontro, o que ele faz? Ele pega toda a sua família e divide em 2 grupos. Porque ele não sabia qual era o sentimento de Esaú. Esaú podia vir com fúria. Ele poderia não conseguir convencer o seu irmão de que ele tinha aprendido muitas lições com a vida, que ele também foi enganado e que ele entendia aquele sentimento que estava no coração de Esaú. E por prevenção, o que ele faz? Ele divide a família em 2 grupos, para que ele não perca todo mundo caso o irmão venha com violência sobre ele. O exemplo que nós temos com Jacó é um exemplo de alguém que investe de forma diversificada. Eu não vou apostar todas as minhas fichas num único investimento. E é o mesmo exemplo que Salomão está nos dando aqui. Faça investimentos, mas invista diversificadamente. Faça investimentos despretensiosos, sem esperar que a resposta venha de imediato. Saiba que vai chegar a hora do retorno vir. Mas não invista num único lugar, invista em vários lugares. Isso serve para as suas questões econômicas, para a sua previdência, para a sua aposentadoria. Isso serve para os seus negócios hoje. Isso serve para as suas amizades. Não seja amigo de uma única pessoa. Porque alguma coisa pode acontecer no caminho, você pode ficar sozinho. A gente vê comumente isso acontecendo com jovens na época do namoro. Muitos amigos, aí faz uma namorada, inicia um relacionamento amoroso com alguém, um namoro, e aí esquece de todos os outros amigos. Não conversa com mais ninguém, não se relaciona com mais ninguém. E de forma bem prática para vocês, jovens, cuidado com isso. Porque se esse namoro terminar, você vai estar sozinho. E aí vai ficar muito ruim para você ter que ir atrás daqueles amigos que você refugou durante meses ou anos por causa daquela pessoa por quem você estava enamorado. Mas se isso não acontecer e tudo for muito bem você casar, depois que você estiver casado, você vai querer ter amigos, casais amigos, para compartilhar as alegrias do casamento. Mas o que você fez? Você se isolou durante meses e anos no seu relacionamento e você vai sentir falta de amigos. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Investir tem que ser diversificadamente. Não faça amigos só com o seu perfil, porque os amigos que têm o mesmo perfil que você tem, eles não vão te ajudar a enxergar coisas que você e eles não enxergam. Então você precisa ter amigo extrovertido, introvertido, você precisa ter amigo esportivo, você precisa ter amigo que é mais sedentário, você precisa ter amigo de todo tipo, amigo novo, amigo velho. Na igreja, a mesma coisa. Na igreja eu preciso frequentar diversos trabalhos. Não adianta vir só no culto de domingo à noite, eu preciso vir no estudo bíblico. Não adianta eu simplesmente achar que a minha vida de culto, nas reuniões de culto litúrgicas, são o suficiente para a minha vida cristã. Eu preciso investir em trabalho, eu preciso trabalhar no evangelismo, eu preciso trabalhar na visitação, eu preciso trabalhar de algum jeito na igreja. Eu não posso investir a minha vida toda numa única área. Nós não fazemos isso nos negócios. Por que nós fazemos isso na igreja? Invista, mas invista diversificadamente em todo o tempo. Lança o teu pão sobre as águas. E quando ele retornar, divide com 7, divide com 8. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. É bom você se preparar. Sabe os propósitos para a vida. Primeiro deles, invistam diversificadamente em todo o tempo. É o que Salomão nos ensina. Mas há uma segunda orientação de Salomão para nós, quando ele fala sobre os sábios propósitos da vida. A segunda orientação é: invistam perseverantemente, mesmo em meio às incertezas. Se você observar, a partir do versículo 3, você tem um relato interessante. Versículo 3 ele diz: estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo: olha, em tempos de incerteza, o melhor caminho não é aquela cautela exagerada que você não faz nada. Muito pelo contrário, o melhor caminho é trabalhar, e se possível trabalhar dobrado. É semear de manhã e à tarde ir lá cuidar.
A ideia de Salomão é a seguinte: sábios propósitos para a vida consistem não apenas em investir diversificadamente e investir em todo o tempo, e consiste também em você perseverar no investimento mesmo quando os dias parecerem sombrios. Você já percebeu que tem gente que parece que está sempre esperando o dia perfeito para fazer o seu trabalho, e esse dia nunca chega e o trabalho nunca é feito? É aquela pessoa que diz o tempo inteiro assim: não, eu vou fazer isso amanhã, porque amanhã eu estarei mais disposto. Eu vou ler a Bíblia hoje. Não, eu não vou ler a Bíblia hoje porque amanhã eu vou estar mais disposto, daí eu leio o dobro. O problema é que a gente está sempre acreditando no melhor de nós amanhã. A gente está sempre acreditando que amanhã nós seremos melhores do que hoje. Então eu posso deixar as tarefas de hoje para amanhã. Ou eu estou sempre achando que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje, então não vou fazer hoje, porque, olha, tem uma nuvenzinha lá longe, vai que essa chuva chegue e aí vai me atrapalhar, então é melhor ficar em casa. Aí no outro dia tem outra nuvenzinha, aí no outro dia está sol demais, olha, se eu sair hoje, esse sol vai me queimar. E a ideia do semeador era a seguinte: olha, eu vou jogar a semente hoje, mas vai que cai uma tempestade à tarde, e a tempestade vai varrer a semente. Eu vou jogar a semente hoje, mas hoje está quente demais, esse calor vai cozinhar a semente dentro da terra. E ele nunca planta, ele nunca faz nada, porque ele está sempre olhando para as questões que estão fora do seu controle. Olha, o que Salomão está dizendo é o seguinte: faça o seu trabalho com perseverança, mesmo no ambiente de incerteza, porque todas as coisas estão debaixo do governo de Deus, e não vai acontecer nada que Deus já não tenha pré-estabelecido. Plante. Se Deus quiser que a chuva estrague o seu plantio, isso vai acontecer inevitavelmente, mas pelo menos você plantou. Se Deus quiser que a semente dê fruto, glória a Deus, você plantou. Como que a semente daria fruto se você não tivesse plantado? Então a ideia: invista com perseverança o tempo todo, mesmo que seja incerto. E aí você pode lembrar um pouquinho, e quando vocês todos assistirem o filme, vocês vão entender melhor o que essa ilustração significa para nós. No caso desse filme, Um Sonho Impossível, aquela mãe estava plantando num ambiente absolutamente incerto. O menino que foi criado num lar destruído, conviveu com uma pessoa absolutamente viciada, passou de uma casa para outra de assistência, foi mudando de casas, ou seja, já havia um histórico dizendo que ele não parava em casa alguma. Uma dificuldade muito grande na escola, com as matérias, e por isso ele era reprovado, era um brutamonte numa escola cheia de crianças. Ou seja, era tudo incerto, mas ainda assim ela resolveu investir. Ela não serve de exemplo do que Salomão está dizendo. Não importa quão incerto seja o ambiente ao seu redor, se existe algo sábio para fazer com a sua vida, é investir, é semear, é trabalhar, mesmo que o ambiente seja um ambiente incerto. E o grande conselho dele é: vai trabalhar de manhã e de tarde. Se o ambiente é incerto, trabalha dobrado, para que, no que depender de você, nada fique a desejar. E quanto ao sucesso, o sucesso dependa inteiramente de Deus, porque a parte que te cabe você fez. É exatamente esse o desafio para o nosso coração. Faça aquilo que cabe a você. O risco não quer dizer imobilização. Tem gente que acha que a ideia de correr risco é um atestado para ele se imobilizar e para ele cruzar os braços. Ah, olha, acho que esse negócio não vai dar certo, então eu não vou fazer nada. E como a gente convive com isso? A gente convive com isso no local de trabalho, com gente pessimista, que está o tempo inteiro procurando alguma circunstância de incerteza para justificar o quê? A sua preguiça, o seu comodismo, a sua falta de interesse por trabalho. A gente convive com isso nos relacionamentos, quando você tem gente que prefere se isolar do que se arriscar num relacionamento, e ainda justificam assim: mas pastor, olha, gente é difícil, lidar com gente é complicado, é uma chance de se frustrar, é uma chance de ser traído, é uma chance de ser magoado. Ok, eu concordo com você, é uma chance de tudo isso. Só tem uma coisa: não dá para viver sem relacionamentos. E se é uma chance de tudo isso, também é uma chance de ser feliz, é uma chance de dar muitas risadas,
é uma chance de ver pessoas se superando, é uma chance de ser testado e amadurecido, é uma chance de você ajudar a construir uma história, é uma chance de você ter gente te ajudando a construir a sua história, e você vai abrir mão disso por causa de medo. Salomão está dizendo: viva com propósitos sábios. Os propósitos para a vida do homem sábio são investir diversificadamente em todo o tempo, investir perseverantemente, apesar das incertezas do tempo. Mas em terceiro, ele tem um outro conselho sábio para a nossa vida. Viver de forma sábia consiste também em aproveitar os teus dias debaixo do sol antes que venham os maus dias. Ou em outras palavras, aproveitem os teus dias de sol antes que venham os dias de escuridão, ou os dias de trevas. Veja o que ele está dizendo no versículo 7, olha que lindo. Ele diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Mas não só isso, veja o restante do texto. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Todo esse contexto, esses dois conjuntos de texto falando sobre aproveitar a vida, Salomão está nos dando um conselho. E o conselho é: a nossa vida é composta de dias de sol e de dias de trevas. A sua juventude, a sua vida adulta, o seu tempo de saúde são os dias de sol. E são esses dias que você tem que aproveitar na vida. Quando nós olhamos para o nosso catecismo apresenta a primeira pergunta dizendo: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Deus nos fez para desfrutar dele. Nos fez para glorificá-lo, mas nos fez também para desfrutar dele, gozá-lo. E tudo aquilo que ele fez para que nós pudéssemos desfrutar. Se você olhar o registro de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que Deus fez tudo, e ele mesmo classificou tudo que ele fez como muito bom. E depois que ele fez o homem, o texto diz que ele plantou um jardim para o deleite do homem, para que o homem pudesse desfrutar daquilo. Deus fez todas as coisas debaixo deste sol, de forma perfeita, para que pudéssemos desfrutar dela. O pecado azedou tudo isso, mas não azedou o supremo propósito da nossa vida. E o que Salomão está dizendo: olha, Deus quer que vocês aproveitem os dias de sol. Deus fez os dias de sol para que vocês pudessem investir, para que vocês pudessem se relacionar, para que vocês pudessem perseverar, para que vocês pudessem se regozijar com o pão que você colhe depois sobre as águas, se regozijar com os amigos que você vai fazer com o seu pão, se regozijar com as pessoas que você ama, se regozijar festejando com aquilo que Deus te dá como recompensa do teu trabalho, principalmente festejar por aquilo que o Senhor nos dá de esperança sobre essa terra. E então o grande propósito da vida do homem é desfrutar de cada uma das etapas da vida dele com sabedoria, com alegria e gratidão no coração. A vida é boa, ela é um dom de Deus, deve ser entesourada, deve ser vivida de forma que você tenha boas histórias para contar, que você tenha boas recordações para descrever, porque certamente os dias de trevas virão. Lembra do capítulo 3 de Eclesiastes? Lá no capítulo 3, Salomão descreveu que há tempo para tudo. Tem tempo até para os dias difíceis, tem tempo para os dias de trevas, mas nos dias de sol, você tem que lembrar que você precisa desfrutar do que Deus te dá. Há pelo menos duas atitudes possíveis na vida do homem. A primeira delas é conseguir aquilo que você sonha. A segunda é desfrutar daquilo que você conseguiu.
Somente as pessoas sábias conseguem a segunda parte. A maioria de nós vive a vida inteira correndo atrás de uma meta e nunca para desfrutar daquilo que Deus dá. Gananciosamente e idolatrando aquilo que nós almejamos, nós passamos a vida inteira tentando ganhar coisas, conquistar coisas. E ao nosso redor vão se acumulando aquilo que Deus vai nos dando e a gente nem enxerga. Então o jovem sonha com uma profissão, a profissão vem e ele passa a olhar só para o dinheiro e não vê o privilégio de realizar coisas com os talentos que Deus o deu. Sonha com um casamento, o casamento vem e então ele começa a olhar para outros lugares e não desfruta da mulher que Deus lhe deu ou do homem que Deus lhe deu. Vem os filhos e você se preocupa tanto com o seu trabalho e com o seu dinheiro para conquistar coisas que você não os vê crescer. Depois os filhos casam e vêm os netos e aí você tenta recompensar aquilo que você não tem mais. Porque quando os dias começam a deixar de ser dias ensolarados e passam a ser dias nublados, você vai tentar parar o tempo, mas não vai conseguir parar. E o que Salomão está dizendo: aproveitem as estações da vida. Aproveite, por exemplo, ele vai citar os jovens, aproveite a sua juventude. Viva como jovem na juventude, porque não vai adiantar você querer viver como jovem quando você tiver 70 anos. Você não vai conseguir pular daqui para lá como você pulava antes. Seus ouvidos não vão conseguir mais ouvir música alta, não voluntariamente. Talvez involuntário, por não conseguir ouvir mais. Mas o dia de você viver como adolescente é na sua adolescência. O dia de você viver como jovem é na sua juventude. Porque vão chegar os dias de trevas. Vão chegar os dias difíceis. Então a ideia de Salomão é aproveite. Aproveite, se comporte dentro da estação da vida que você está vivendo. Nós temos uma grande dificuldade com isso. Um dos exemplos que Salomão dá, ele dá no último versículo, quando ele fala assim: olha, afasta do seu coração o desgosto. Em outras palavras, ele está falando assim: olha, afasta do teu coração a raiva, porque a raiva te impede de viver as estações da vida. A coisa mais tola que existe é um adolescente ou um jovem com raiva ou irado. Porque na estação que é chamada por Salomão de a primavera da vida, o momento de alegria e de festa, você entrega o seu coração para a raiva, para o ódio, para o rancor, para o desgosto. Você vai sentir a dor da amargura na alma, numa época em que você tem tudo para viver apenas as alegrias que podem ser vividas debaixo do sol. Salomão está dizendo: isso é uma grande vaidade, é uma grande ilusão. Você ficar alimentando desgosto, raiva ou qualquer um desses sentimentos. Vai chegar o dia em que você vai sentir ira. E aí tem um outro conselho da palavra de Deus para você: irai-vos, mas não pequeis. Mas o dia da ira, infelizmente, ele vai chegar. O dia que você vai ter que enfrentar o desgosto, este dia vai chegar. Mas não apresse isso, é o que Salomão está dizendo. Não fique se envolvendo em brigas desnecessárias. E quando elas acontecerem, não fique saboreando o desgosto, ou o rancor, ou a raiva. Você conhece alguma pessoa que foi beneficiada por saborear, degustar e tentar estender o máximo possível o rancor, a raiva ou a amargura? Você conhece alguém que ganhou alguma coisa por simplesmente cultivar durante anos, ou durante meses, ou talvez durante dias, a raiva de alguém? Salomão está dizendo: isso tudo é vaidade, não façam isso. Aproveitem a vida de vocês dentro das estações corretas da vida. Não percam um dia de sol sequer. Não percam um dia da estação que Deus te deu. Você é adolescente hoje? Viva hoje como um adolescente. Não queira assumir na adolescência as responsabilidades de uma pessoa velha. Se é jovem hoje, viva como jovem. Jovem se alegra, jovem gosta de festa. Uma das coisas que mais me incomoda e me deixa preocupado é quando eu vejo um jovem que não gosta de coisas próprias de jovem. Não, pastor, eu tenho uma mente já adulta, eu já sou um jovem maduro. Você é um jovem que está vivendo uma aberração na vida, porque você está deixando de viver o que é próprio da sua idade para viver o que é próprio da outra. Sabe o que eu penso a respeito de você? Eu penso que o dia que você for casado, um dia eu vou ter que ir na tua casa para dizer para você: cara, está na hora de você se comportar como homem, porque você resolveu agir como adolescente agora com 40 anos de idade. Porque é isso que vai acontecer.
Viva dentro das estações que Deus está te dando. Viva de forma compatível. É isso que Salomão está dizendo. Seja jovem quando você é jovem. Seja adulto quando você for adulto. Aproveite os dias de sol, porque os dias de treva vão chegar. E não vai ter como você mudar isso. Agora, o último conselho que ele dá é: não esqueça de uma questão muito importante. Esta é a advertência. Dentro deste conselho sábio de aproveitar a vida e os dias de sol que Deus nos dá, antes que venham os dias de treva. Deus está vendo tudo que eu faço. Tudo que eu faço diante de Deus. Então eu devo aproveitar a vida dentro de cada uma das estações da vida, lembrando que eu tenho um Criador, eu tenho um Deus, e esse Deus olha para mim, e Ele cuida de mim, e Ele sabe o que é importante na minha vida. Ele sabe, Ele me deu preceitos, Ele me deu limites, Ele estabeleceu os contornos de como eu posso viver sabiamente dentro de cada estação da vida. Deus não proibiu o jovem de festejar, de buscar aquilo que satisfaz o seu coração. Mas Deus quer que o jovem lembre que nenhuma dessas coisas pode substituir Deus, que nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar que é do Senhor. O trono do seu coração deve ser ocupado sempre pelo Senhor. E no Senhor você pode desfrutar de todas as coisas que Deus criou para os jovens. Todas as coisas que Deus criou para os casados podem ser desfrutadas quando você for casado diante de Deus. Então, o conselho de Salomão para que você tenha uma vida sábia debaixo do sol é que você aproveite os teus dias de sol, porque os dias de trevas virão. E o capítulo 12 vai nos falar bastante sobre isso. Por hora eu quero lembrar você de um filme muito antigo, de um ator que morreu recentemente, Robin Williams. O filme, e esse foi o primeiro filme que eu assisti dele, eu acredito que para muitos de vocês também, um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme tem uma história interessante. É um professor numa universidade, e numa das primeiras aulas, quando começa o filme, você começa a entender o propósito do filme, ele reúne vários jovens, adolescentes, saindo da adolescência para a juventude, leva para um corredor da universidade, e ele mostra um monte de quadros de jovens como eles. E ele falou: vocês estão ouvindo o que eles estão dizendo? Vocês conseguem ouvir a voz deles? Eles estão gritando, eles estão falando com vocês. Eles estão falando. E sabe o que eles estão falando? Eles estão falando uma palavra. E aí ele sobe lá na carteira e põe o ouvido nos quadros e fala para eles ouvirem. A palavra é carpe diem. Carpe diem. Aproveite o dia. Aproveite o dia. É isso que eles estão gritando. E aí ele vem com a conclusão, sabe por quê? Porque esses jovens aí, hoje eles estão com 80, 90 anos. E muitos deles têm a mente completamente cheia de culpa, de rancor e de arrependimento. Porque quando era para que eles aproveitassem os dias de sol que eles tinham, eles fizeram outras coisas. Eles se comportaram como velhos quando eles eram jovens. E agora que eles são velhos, eles gritam para vocês: aproveitem a juventude de vocês, porque vai chegar um dia que não dá mais para fazer as coisas de jovens. A palavra que eu queria deixar com todos nesta manhã é: aproveite a estação da vida que Deus te colocou. O grande exemplo disso para nós foi o Senhor Jesus. Sabe por que você não tem nenhum sermão pregado por Jesus aos 8 anos de idade? Aliás, a Bíblia fala muito pouco sobre isso. Porque na infância é para ser criança, não é para ser adulto e nem pregador. Sabe por que você não tem nenhum sermão pregado por Jesus na adolescência? Porque na adolescência é para ser adolescente, não é para ser pregador. Você pode pregar com a vida. Você pode exercer ministérios, mas o principal a respeito disso é que você aproveite a faixa etária que você está. Eu não tenho dúvida que Jesus deve ter impactado pessoas desde a infância até o último dia da sua vida terrena. Mas o ministério dele, ele exerceu dos 30 aos 33. Existem épocas estabelecidas por Deus para tudo na nossa vida. Não queime etapas. Ser sábio na vida é investir diversificadamente em todo o tempo.
é investir perseverantemente apesar das incertezas, é aproveitar os dias de sol antes que venham os dias de trevas. Jesus fez isso. Jesus investiu a vida dele deixando a sua glória para vir aqui falar para homens. Alguns o ouviram, outros o rejeitaram. Ele lançou o seu pão sobre as águas. Embora fosse Deus e soubesse de todos os resultados, mas quando você pensa apenas em Jesus, humano, o homem Jesus, ele estava investindo e falando com pessoas, e curando e dando de comer a pessoas que lá no último dia foram gritar: crucifica. Mas ainda assim ele não deixou de investir, mesmo sabendo qual seria o resultado. Nós não sabemos, mas Jesus nos deu o supremo propósito, porque ele, sabendo o resultado, ainda assim ele investiu. Ele falou, ele abraçou, ele amou, mesmo sabendo quais seriam os resultados. Ele aproveitou dentro do seu ministério as estações da vida. Por isso, ele só foi iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade. Por fim, ele se sacrificou naquela cruz para nos dar esperança, porque ele sabia que quando chega os 80 e os 90 é só canseiro e enfado. Mas pior disso, é depois da morte, vem juízo e castigo. E para nos livrar do juízo e do castigo eterno, das trevas eternas, ele se sacrificou no meu e no seu lugar. E hoje ele nos dá o privilégio de viver a vida dele. A vida como ele viveu. Ele viveu e disse: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. A vontade do Pai, para mim e para você, é que nós vivamos investindo, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus a quem quer que seja. A vontade de Deus e Pai para nós todos é que nós façamos isso, não para os bonzinhos, porque pregar para a gente que parece crente é fácil. O difícil é pregar para a gente que não parece crente. O difícil é pregar para a gente difícil. Então, fazendo uma aplicação bem própria para nós cristãos, o exemplo de Jesus para nós e a mensagem de Salomão para nós é: invista naquele terreno tempestuoso, naquele lugar que parece que cai tempestade toda hora. Invista naquele lugar onde o sol arde e queima, porque o nosso dever é trabalhar e investir. Os resultados, eles dependem de Deus. E quanto ao mais, aproveite os dias de sol que Deus está te dando, porque certamente os dias de trevas vêm. Jesus trabalhou, e ele trabalhou todos os dias do seu ministério, sabendo que um dia ele teria que ser crucificado, mas isso não o fez parar, e ele aproveitou cada minuto do seu tempo para servir com alegria ao Senhor, e viver e desfrutar daquilo que o seu Pai estava te dando. O grande desafio nosso é fazer o mesmo.